pouco o que é o acampamento Terra Livre desse ano, por que os povos indígenas estão reunidos aqui em Brasília mais uma vez. A gente vai ter uma fala inicial das lideranças e logo em seguida a gente vai abrir para perguntas, certo? Tá tudo bem para vocês? Então, a nossa energia ainda não foi ligada. A gente também tem um cronograma a seguir e a gente não pode também esperar, porque senão vai atrasar também a nossa programação do evento. Coleguinha. Então, gente, boa tarde. Eu sou Paulo Tupiniquim, estou na coordenação geral da APOIME e estou na coordenação da PIB, compondo junto com os demais companheiros e companheiras aqui essa coordenação. Todos vocês sabem que o acampamento Terra Livre, né, ele vem acontecendo já há 15 anos aqui em Brasília, então ele já é considerado uma Assembleia Nacional de todos os povos indígenas, né, que é onde a gente traz aqui as nossas propostas, as nossas demandas, né, a busca de diálogo com o próprio governo. Esse ano a gente teve um fator assim mais importante, por conta do governo que está posto, né, que tem sempre essa resistência de diálogo com as populações indígenas legítimas, que são de base, que estão aqui, né, que vocês podem ver que nós estamos aqui em mais de 3.000 indígenas. Então, esses indígenas que estão aqui são os indígenas de base, que vieram das suas aldeias. Então, esse governo que está aí, né, ele tem essa resistência em dialogar com nós. Portanto, nessa edição do acampamento, até mesmo como estratégia, nós decidimos não ficar fazendo tanta divulgação. Assim mesmo foi até divulgado, né? Mas deixando para divulgar a programação em última hora, sobre a pressão de que nós pudéssemos ter uma represália quando nós chegássemos aqui. No entanto, hoje nós chegamos aqui, era aproximadamente 4h30 da manhã, instalamos o nosso acampamento lá no segundo quadrante, em frente ao Congresso, né? Instalamos o nosso acampamento lá, esperando mesmo que viesse alguém para negociar com nós, porque até então nós não tínhamos lugar nenhum para poder instalar o acampamento, né? Chegou o coronel, que eu não lembro o nome dele, Coronel Pontes, depois dialogou com nós, conversou com nós. A princípio, nós iríamos ficar naquele quadrante que nós estávamos, nós não iríamos sair de lá, mas por conta de que a gente preza pela segurança das pessoas que estão aqui, né? Tem muitas mulheres, tem muitas crianças, tem idosos. Então, a gente, com medo com medo não, com certo receio de que acontecesse, né, algum confronto e essas pessoas pudessem, né, ter a sua integridade física atingida, nós optamos então em fazer essa negociação e ficar aqui na Praça dos Ipês, né? Eles queriam jogar a gente lá para o memorial, mas lá no Memorial dos Povos Indígenas é um local que não dá visibilidade para a gente também. A gente ia ficar lá, as nossas agendas aqui, a gente teria que fazer uma caminhada muito grande, né? Então a gente falou, não, ou é aqui ou é na Praça dos Ipês, e se decidiu para a gente ficar aqui. E nós estamos aqui, temos as nossas pautas, né, que nós vamos deixar para a colega Sônia falar. Temos as nossas pautas aqui, que nós vamos cumprir com elas. O acampamento, ele tem previsão de terminar na sexta-feira, né, onde todas as delegações irão retornar para suas casas, para suas aldeias. E, enfim, é um movimento pacífico, como que vocês sabem, né? Todo o nosso acampamento, ele sempre foi um movimento pacífico. Às vezes, nunca foi provocado por nós. E esse momento aqui também é um momento pacífico, é um momento de reivindicação, é um momento de nós assegurarmos os nossos direitos que estão garantidos na Constituição Federal e que nós conquistamos. Então, assim, né, é a 15ª edição do acampamento, estamos aqui, vamos ficar e vamos resistir aí para poder conseguir. Nós estamos aqui para mostrar que os nossos guerreiros, as nossas guerreiras, povos originários do Brasil, estamos de pé. Nós estamos de pé, chegando a Brasília, para mostrar que a gente não vai se render à ameaça de governo autoritário nenhum.
a gente não vai recuar diante de políticas injustas, diante de políticas fascistas que querem ameaçar e impedir nossos povos chegarem a Brasília. Nós estamos aqui no 15º acampamento Terra Livre. Nós resistimos à colonização, nós resistimos o Brasil Império, nós resistimos à ditadura, onde mais de 8.000 indígenas foram mortos nesse período sangrento. E nós estamos hoje aqui para dizer que nós também vamos resistir ao fascismo. O governo Bolsonaro representa para nós uma tragédia para nossas pautas. No dia 1º de janeiro, nós fomos tomados pela medida provisória 870, que tanto desmontou a estrutura de Estado, como também desmontou toda a política indigenista. Isso não surpreendeu nós, povos indígenas, porque desde a sua campanha, Bolsonaro já dizia que não haveria nenhum centímetro de terras demarcada para índio. Bolsonaro já dizia que ia acabar com o ativismo no Brasil, ia acabar com os defensores e defensoras dos direitos humanos e dos direitos ambientais. Depois de eleito, Bolsonaro disse que aquele que não concordasse com o seu governo teria que ir embora do país ou ia ser preso. E ele tentou nos intimidar por meio do seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando soube do acampamento Terra Livre chegando a Brasília, publicou a portaria autorizando o uso da Força Nacional para poder inibir nossos povos para chegar em Brasília. E a gente seguiu em marcha, saindo de todos os cantos, para mostrar que a gente não tem medo, que a gente não vai recuar. E nós estamos aqui falando em nome de todos os povos que são contra as injustiças. Nós estamos aqui falando em nome dos povos que estão tendo suas terras invadidas pela mineração, pelas hidrelétricas, pelas indústrias madeireiras, pela especulação imobiliária. Nós estamos aqui para dizer que nós não vamos nos render a essa ganância dos acordos para atender o capitalismo. O governo Bolsonaro está apostando no confronto entre nós, no confronto entre nós indígenas. O governo Bolsonaro traz para o seu governo indígenas para dizer que está preocupado com a melhoria da vida dos povos indígenas. Só que Bolsonaro diz o quê? Ele fala que nós indígenas temos que estar integrados à sociedade. Ele volta a esse discurso da ditadura que apostou no integracionismo e no extermínio dos povos indígenas. Bolsonaro prega o discurso do assimilacionismo, onde todas as culturas têm que ser uma só e quer adotar um padrão único de sociedade. E nós estamos aqui em nome dos 305 povos indígenas do Brasil, que falamos 274 línguas. Estamos aqui falando em nome também dos povos autônomos, que insistentemente esse Estado brasileiro quer chamar de povos isolados. Mas são os povos que estão na mata, que se recusam a fazer parte dessa sociedade. Essa sociedade que mata, que expulsa e que destrói seus irmãos. Nós, do movimento indígena, temos essa responsabilidade de lutar por nós, que estamos aqui tendo essa voz, mas de lutar também por aqueles que estão lá nas nossas aldeias e que nem sabem, que não têm noção do que representa esse governo para nossos povos. Não tem noção da ameaça que está imposta contra nós. Por isso nós chegamos a Brasília para mostrar que a nossa resistência é muito maior. E o nosso compromisso com nossos povos é maior do que qualquer imposição.
nós não vamos aceitar esses ataques de braços cruzados. Bolsonaro disse, quando ainda era deputado, em 1996, que a cavalaria do Brasil era uma cavalaria incompetente. Que competente era a cavalaria norte-americana, que conseguiu exterminar todos os povos indígenas e que hoje eles estão livres desse problema. É assim que a autoridade máxima desse país enxerga nós, povos indígenas. Ele diz que quer integrar nós à sociedade porque o que está em disputa é a terra. Ele quer dizer que nós não precisamos mais dos nossos territórios e quer entregar os territórios indígenas para os Estados Unidos, para o estrangeiro, para a exploração dos nossos recursos naturais. E nós lutamos não somente pelos nossos direitos. Nós não estamos lutando somente por direitos constitucionais. Nós estamos lutando pelo nosso direito de existir. E quando o Bolsonaro tira a FUNAI, por meio da medida provisória 870, do Ministério da Justiça e transfere para o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, ele não está preocupado que seja feita justiça com os povos indígenas. Ele quer colocar os povos indígenas apenas pelo viés moral e religioso. Quando o Bolsonaro tira a responsabilidade da demarcação das terras indígenas e do licenciamento ambiental da FUNAI, entrega para o MAPA, mais uma vez ele entrega a nossa vida nas mãos do ruralista. Porque o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é o Ministério do Agronegócio comandado pelos ruralistas. Toda essa nossa luta nos coloca na linha de frente da resistência, mas também na mira dos setores mais poderosos, que é o setor político e o setor econômico. Que onde quem manda são as grandes corporações, as grandes multinacionais, que não se importa com a vida das pessoas. O que importa é a ganância, é o lucro. Quem vai pagar pelas vidas perdidas lá em Mariana, o crime cometido pela Vale. Quem vai pagar pelas vidas perdidas lá em Brumadinho, por esse crime cometido pela Vale. Quanto vale a vida dessas pessoas? Quanto vale o sofrimento dessas famílias? Quanto vale a vida de nossos povos? O que importa para o setor político e econômico é o valor do PIB, é o valor da Bolsa de Valores. Não importa quantos povos estão sendo exterminados. Quando o Bolsonaro disse que nós temos que ser integrados a essa sociedade, nós nos negamos a querer essa sociedade. Que sociedade ele tem a nos apresentar? Essa sociedade da corrupção, essa sociedade da ganância para atender o capitalismo, essa sociedade que destrói a Mãe Terra. E é em nome dos nossos territórios, da Mãe Natureza, da Mãe Terra, é que nós lutamos. Porque nós entendemos que a Mãe Terra é que garante a nossa vida. E nós queremos simplesmente o direito de continuar sendo o que somos, de continuar com a nossa diversidade, de continuar com a nossa identidade preservada. Nós não queremos a sociedade que Bolsonaro quer nos apresentar, quando aposta no divisionismo e engana nossos parentes, dizendo que eles precisam ser ricos de dinheiro. E com isso ele apresenta uma falsa riqueza para nossos povos. Lamento muito aqui pelos nossos parentes indígenas que estão deixando se enganar por essa política, por essa promessa
de que a exploração dos seus territórios é que vai garantir o bem viver. Para nós, o bem viver que nós queremos, para nós e para nossos povos, ele só vai acontecer quando nós tivermos os nossos territórios indígenas demarcados. Quando todas as pessoas tiverem seus direitos respeitados. Quando todos entenderem que só a solidariedade entre as pessoas é que vai garantir esse bem viver. E nós estamos aqui hoje contra essa transferência da medida provisória, contra essa decisão do STF que disse que essa transferência não representa ameaça nenhuma ao direito de consulta livre, prévia e informada, como foi adotada já ainda hoje pelo ministro Barroso. Nós estamos aqui para dizer que nós queremos a FUNAI no Ministério da Justiça. Estamos aqui para dizer não contra a municipalização da saúde indígena. Nós estamos aqui para dizer que nós queremos uma educação indígena diferenciada e de qualidade. Nós estamos aqui para dizer que nós vamos resistir, porque são 5 séculos que nós estamos aqui com essa experiência e que já nos tornou experientes em resistir. É esse o acúmulo que nós temos e a força que nós trazemos dos nossos antepassados e da nossa ancestralidade. Obrigada. Alguma agenda do governo, do ministério, já conseguiu se articular? Mário, pode ir lá no microfone. Fala das audiências. A gente queria que cada pessoa que fosse perguntar falasse o nome do veículo que está aqui representando. São Paulo Saldanha da Folha de São Paulo. Mário de Cato vai responder. Boa tarde. Oi. Boa tarde a todos. Mário Nicasso da Coiabas. Nós tivemos hoje uma audiência com o presidente do Senado, no qual ele se comprometeu ele se comprometeu com os povos indígenas para lutar contra a medida provisória 870, juntamente com demais senadores que estão presentes, deputados federais, e juntamente também com a Frente Parlamentar Mista de Direitos dos Povos Indígenas. E agora, nesse momento, tem outra audiência também prevista a ocorrer às 16 horas, nesse horário. E no decorrer do ATL também nós temos audiências no dia 25, requerida também pela coordenadora e deputada federal Joênia Wapichano. E também temos audiências também reuniões do STF, mas a priori a reunião que nós participamos hoje, meio-dia, com o presidente, deu uma luz, uma esperança de que podemos ter uma parceria. Mas nem por isso vamos deixar de continuar a mobilização dos povos indígenas da Amazônia, do Brasil, e contamos também com a parceria de todos aqui presentes para poder dar visibilidade ao compromisso assumido pelo presidente do Senado. Marta Moreira, da agência Lusa, de Portugal. Queria saber se sentiram alguma repressão por parte das forças policiais do governo. Está dando interferência de algum celular. Boa tarde. Boa tarde a todos. A imprensa. Queria agradecer a todos. Peraí, fala um pouquinho mais alto, desligar o som, tá dando A gente teve que fazer tudo rapidinho, mas não deu pra... Fala sem microfone. Vou falar sem microfone. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer às imprensas, escrita, falada, e a imprensa das redes sociais, das comunicações. Seja bem-vindo no 15º acampamento
de 2019 aqui do DF. Quando a gente chegou aqui às 4 horas da manhã, em frente ao Senado, na esplanada do Ministério, nós fomos recebidos logo depois, com várias viaturas, vários ônibus, cavalaria, o helicóptero veio nos receber. E desde então, esse governo que está hoje no poder, ele está tentando nos intimidar, a população indígena. Mas o nosso povo é guerreiro. O nosso povo veio sofrendo essa ameaça desde 1500 anos atrás. Acabar com a nossa população, enquanto a coordenação executiva da Articulação dos Povos Indígenas, a PIB, e as organizações de base, nós estávamos no diálogo entre nós, montando nossa estratégia. Cada guerreiro e cada guerreira com seus olhos de águia, para nós poder ficar aqui nesse espaço. Então isso é uma afronta, os ataques que ele vem fazendo com a nossa população, dizendo que não, da região sul, e em outras regiões não tem indígena porque as aldeias são perto da cidade. É engano desse governo. Esse governo, ele não conhece a realidade da população indígena, a cultura, os saberes da população indígena. Nesse governo, ele colocou dentro do seu ministério pessoas que não têm capacidade de dialogar com o nosso povo, dialogar com nossas lideranças. Ele próprio não sabe dialogar. Esses meses atrás ele foi fazer uma viagem fora do país. Você viu as gafes que ele cometeu? Isso é um governo que quer olhar uma população? Esse é um governo que quer mesmo ajudar a sociedade? Ele quer acabar com a nossa população. Mas enquanto existir os nossos guerreiros, as nossas guerreiras, as nossas crianças, nós vamos sim vir fazer o nosso ato para lutar pelo nosso direito que está assegurado dentro da Constituição brasileira. Desde 88, quantos parentes nossos já se foram, que lutaram, que nós estamos ocupando esse espaço porque alguém lutou. E nós vamos continuar lutando. Esse governo, na campanha dele, ele foi bem claro. Ainda tem parente que fica se iludindo com essa conversa desse maluco, essa conversa medíocre, essa conversa que não vai enriquecer o nosso povo. Nós temos a riqueza mais grande do mundo, que é a nossa floresta, que é o nosso rio, que é a nossa pintura, o nosso penacho. Para nós não importa a riqueza, não. Para nós importa a natureza. Ai daquele e daquela, presidente, ministro, o dia que vocês acabar com a população indígena, o dia que vocês derrubar o último pé de árvore, a última mina desse país secar, esse país vai se acabar. Não só o nosso povo, mas o mundo vai se acabar. Nós lutamos para dar o conforto, a riqueza da natureza para o nosso
povo, para nossas guerreiras. Nós tiramos sustento da nossa biodiversidade. É isso que eu tenho a dizer. Ele não vai intimidar e nenhum ministério vai nos intimidar. Amanhã está sendo julgado várias questões e nós não vamos ter medo e nós vamos à luta. É isso que eu tenho a dizer. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, parentes. Sou o Cristofan, do Guarani de Santa Catarina, da mídia Causa. Gostaria de saber dos parentes se foi programada alguma atividade em aliança com outros movimentos sociais, tal como foi em janeiro. E se é possível vivermos, nós povos indígenas, com dignidade nesse atual sistema que vigora no Brasil e que está sendo implementado, que é o neoliberalismo e o capitalismo. Boa tarde. Meu nome é Marcelo Rodrigues. Meu nome é Marcelo Rodrigues. Em Tupi-Guarani, Tupamirim. Tá ligado aí? Tá ligado, o povo tá ouvindo. Vou aumentar um pouquinho. Você desligou, eu acho. Então, parentes e toda a imprensa que está aqui, pessoal da comunicação, sempre a nossa luta é em aliança com outros movimentos, sim. Esse ano não é diferente. Outros movimentos estão acompanhando a nossa luta, são sensíveis à nossa causa, assim como nossos povos indígenas estão também. Somos sensíveis às causas de outros movimentos também, porque esse ataque, claro que o alvo para esse governo é os povos indígenas, desde a sua campanha até ele assumir. Ele sempre vem atacando os povos indígenas. Nós parece que somos o alvo principal desse governo, mas nem por isso também os outros movimentos também são alvos de todos esses retrocessos que têm acontecido, essas ameaças de retrocessos. Então, mais do que nunca, os povos indígenas e outros movimentos, outros povos também, devem estar unidos para fazer esse enfrentamento, para fazer essa resistência, porque só assim nós vamos passar essa fase, só assim nós vamos conseguir alcançar a vitória. Só assim que nós vamos poder caminhar junto. Eu acho que, mais do que nunca, essa unificação das lutas ela é importante e é necessária para nós continuarmos sobrevivendo, garantindo nossos direitos, não aceitar os retrocessos. E também nós estamos aqui para, mais uma vez, dar esse recado. Acho que os povos indígenas estão aqui, mais do que em outros momentos, que a gente sempre, nunca foi fácil a nossa luta, mas acho que esse ano chegou até as bases de todas essas ameaças. Os povos indígenas de todas as partes do país, de norte a sul, de leste a oeste, todos os povos indígenas estão acompanhando todas essas questões, né, que esse governo vem atacando, vem ameaçando. Eu acho que o recado que nós vamos dar vai ser neste momento, nessa união que nós estamos aqui. Todos os povos numa só língua, numa só luta, né, num só objetivo. Acho que esse que é o importante de a gente estar aqui. E nós vamos sim, nós vamos continuar essa caminhada, nós vamos continuar essa resistência. E esses dias, começando já hoje, por esse movimento, já começou hoje de madrugada, né, os nossos parentes aqui fazendo essa resistência, visitando o pátio da casa do presidente essa manhã já. Foi uma surpresa para ele. Acho que esse recado foi muito importante, que o mundo todo já viu, né, que os povos indígenas não têm medo, os povos indígenas estão prontos para a luta. Talvez ele não entenda muito como que é a nossa luta. E também nós não vamos passar para esse governo como que é a luta dos povos indígenas, a nossa estratégia, a nossa força, que vai além da nossa força estratégica, seja física, de estrutura. É uma força espiritual também, que os povos indígenas têm demonstrado muito isso nas nossas bases. Isso é muito importante, tanto aqui que você vê esse movimento, esses cantos, essas danças. Lá nas nossas bases também, no dia a dia, nós estamos lá buscando a nossa força espiritual. E aqui nós estamos
todos os povos. Eu estou aqui representando a região sul. Região sul está aqui também, bastante considerável: Guarani, Caingangue, Xetá, Charrua, Xoclens, Xetá e outros povos que estão nos acompanhando. E todos os povos de todos os lados dos países que estão aqui, e os nossos amigos também, os companheiros de luta também, que tem, às vezes não tem o sangue indígena, mas tem o espírito indígena que está nessa luta junto com nós. Nós queremos agradecer também. Acho que isso que é importante. E a nossa força, ela é unificada assim, com todos os povos, com toda a sociedade. E é isso. Obrigado. Oi, boa tarde. Meu nome é Eliseu Lopes, sou Guarani Kaiowá, do estado de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, quero também agradecer a todos, a imprensa que está aqui mais uma vez. Estamos registrando nosso ATL e a gente quero parabenizar também a todos os parentes que vieram de longe, né, deixaram a sua casa, a sua base, né, seu estado, para que a gente viesse aqui mais uma vez em luta, né. Então, quero dizer que esse atual governo, reforçando já a fala dos companheiros que já falou sobre tudo, a conjuntura que está aí a nível do país, que o governo vem fazendo, né? É um absurdo, por exemplo, também que foi aprovado o uso do agrotóxico no país, no nosso país, na nossa base, né? Estamos sofrendo, já massacrado há muitos anos, como os companheiros já vem colocando aqui. E mais uma vez, essa luta é para registrar o massacre que o país vem fazendo, o Brasil estão fazendo com o nosso povo indígena a nível do Brasil. Porque já existimos e nós vamos continuar resistindo, né, há mais de 500 anos, né, por causa de luta pela terra. E além disso, né, a questão de municipalização de saúde, educação diferenciada, que eles não aceitam nas nossas bases. Tudo isso o governo está fazendo nas nossas bases, além de não estar demarcando nossos territórios, além de estar perseguindo nossas lideranças, criminalizando nossas lideranças. Tudo isso esse atual governo vem fazendo, principalmente, por exemplo, no nosso estado, né, que hoje também do nosso estado vem representando uma assessora ali no Ministério da Agricultura, e no Ministério da Saúde, que uma delas está lá, por exemplo, o ministro que teve participação da morte da nossa liderança, Simial Vilhava, lá no Marangatu. Tudo isso eles vêm pregando, que está querendo municipalizar a nossa saúde, outra a nossa educação diferenciada, querendo acabar. Então a nossa luta, mais uma vez, juntos, parentes, junto, como os companheiros já vêm colocando, em união, eu tenho certeza que nós vamos conseguir esse nosso objetivo, porque a união faz a força. E mais uma vez quero agradecer a toda a imprensa que nós estamos registrando mais uma vez a nossa luta da ATL, enfrentando esse governo que está querendo acabar com o nosso direito. Era isso a minha fala também, em nome do povo Guarani Kaiowá, em nome da PIB, em nome de todos os povos indígenas do Brasil. Só um segundinho. Boa tarde. Eu gostaria de me apresentar aqui. Boa tarde, parentes. Eu gostaria de me apresentar aqui. Eu sou o Meraú Caiabi, do Xilu, Mato Grosso. E nós estamos aqui com nossos grupos
que nós viemos também fazer parte aqui do nosso encontro, que é muito importante. Nós estamos aqui representando as 16 etnias do Xingu. Muito bem, parentes, todos que falaram aqui, todos que estão aqui e todos que estão aqui no acampamento, é muito importante nosso encontro. Não só ouvir do que cada um de vocês estão falando. Realmente, o que nós estamos tratando aqui, a gente tem que ser firme, a gente tem que ter uma opinião com relação a isso, com esse ataque do governo. E que principalmente nesse atual governo, só tem anti-índio que só querem destruir tudo que foi feito há uns anos que nós vem fazendo. Então isso é importante. E que tudo que se falaram aqui, que estão falando que não podemos, né, não podemos ter medo, não podemos ter nada de medo. Por quê? Porque nossos índios, nós temos direito. Nós não roubamos de terra de ninguém. Nós não invadimos a terra de ninguém. É contrário. Então é por isso que nós temos direito de falar, reivindicar e fazer o governo entender o nosso direito. Então é isso que é importante. Que nós estamos aqui, enquanto desses 3 dias que nós vamos ficar aqui, nós vamos conversando. Tá? É isso, muito obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas, a comunicação, aos parentes. A minha fala é uma fala de conhecimento regional. Eu venho lá da região sul, eu venho da única região europeia do estado brasileiro, aonde que os alemães e italianos, com o seu fascismo, com o seu nazismo, imperam na nossa região através do agronegócio. O nosso povo resistiu durante todos esses tempos, esse fascismo e esse nazismo, que agora se instalou em todo o território brasileiro. Isso nunca nos amedrontou, o fascismo e o nazismo, porque a nossa região não foi colonizada por portugueses, mas foi por alemães e italianos. E o maior responsável para esse avanço do fascismo e do nazismo são os nossos piores inimigos hoje, que são os parlamentares da bancada ruralista, ou seja ela do Congresso, da Câmara dos Deputados, ou seja ela do Senado Federal, aonde que se sai as principais leis, os principais portarias, os principais projetos inconstitucional. Não é novidade para vocês quando então o deputado Luiz Reis fez um discurso em Viamão, no Rio Grande do Sul, próxima da terra indígena Rio dos Índios, aonde ele disse que índio, negro, gays e lésbica é tudo que não presta. Esse foi o que esses europeus trouxeram para a região sul e que estão levando para as outras regiões. Mas aqui com nós, parente, se nós resistimos na região sul, nós resistiremos em outras regiões também. A nossa experiência em enfrentar o nazismo e o fascismo dentro do território sul brasileiro faz com que nos una em outras regiões para que nós sigamos firme e forte para enfrentá-los. O acampamento Terra Livre, para quem não conhece,
Ele foi fundado em 2004 por 3 povos do Brasil. Povos sulistas. Caingangue, Guarani e Xoclen. Foram os primeiros povos que não obedeceram e por não ser atendido então pelo ex-presidente Lula, que tinha uma agenda em 2004 com os povos indígenas, com 19 compromissos, e o principal que a região nossa sempre lutou foi pela questão da demarcação das terras indígenas na região sul e em todo o Brasil. E foi aí que nós nos acampamos em 2004, a nossa região, e hoje estamos na 15º acampamento Terra Livre, que hoje não é só um acampamento de povos indígenas do Brasil, mas é um acampamento de povos indígenas de todo o mundo. Porque aqui passam povos de todos os países, povos indígenas de todos os países têm passado nesses 15 anos. Então o acampamento Terra Livre extrapolou o que aqueles 60 guerreiros da região sul deram início em 2004. E para nós da região sul é um reconhecimento de que construímos e deixamos um legado para as futuras gerações, de que todos os anos nós temos que estar aqui em Brasília, lutando pelos nossos direitos constitucionais. Mas não esquecer que nós temos um direito acima da Constituição brasileira, que é o direito originário dos nossos povos, que é de dizer: eu sou Caingangue, eu sou Guarani, e eu sou outros povos. Esse nos dá o direito originário da terra e nos dá o direito originário acima da Constituição e acima da Convenção 69 da OIT. Muito obrigado. Nós vamos encerrar agora a nossa coletiva. Nós vamos encerrar agora a nossa coletiva. Mas a gente quer informar também que nós temos nesse momento já 12 países que estão mobilizados, prestando essa solidariedade aos povos indígenas do Brasil. Como o Cretan acabou de falar, o acampamento Terra Livre não é mais um acampamento nacional. O acampamento Terra Livre já se tornou a maior mobilização indígena do mundo. Nós temos aqui já povos da América Central, da Indonésia, dos Estados Unidos e vários outros movimentos de povos indígenas. E também temos aqui a cobertura da imprensa nacional, internacional. Todas as redes sociais estão aqui, porque o mundo hoje está de olho no Brasil. O mundo hoje está de olho nos povos indígenas, porque nós estamos sob esse ataque articulado entre os 3 poderes da União. Nós somos os primeiros a ser atacados desde o dia 1º de janeiro de 2019. Mas nós somos também os primeiros a ser atacados desde 1500. E nós estamos aqui exatamente para continuar fincando o nosso pé em Brasília, para dizer que a nossa luta, ela não tem fronteiras. A justiça também tem que ser transfronteiriça. Nós realizamos em janeiro a campanha Sangue Indígena Nenhuma Gota a Mais. E fizemos uma agenda Janeiro Vermelho. E no dia 31 de janeiro, nós mobilizamos mais de 70 pontos aqui no Brasil. E mais de 14 países também se organizaram, se mobilizaram em frente às embaixadas, prestando solidariedade aos povos indígenas no Brasil. Na semana do 25 a 29 de março, nós também nos juntamos e mobilizamos os 27 estados do Brasil contra a municipalização da saúde indígena.
No dia 8 de março também, nós mobilizamos 22 estados, nos juntamos à luta internacional das mulheres pelo direito à nossa saúde diferenciada. E hoje nós voltamos aqui para mostrar que a nossa resistência vai seguir. E nós convocamos a todas e a todos que lutam por justiça, que lutam pelos direitos do meio ambiente, que entendem que o problema climático não é um problema marxista, como esse governo insiste em querer dizer. A nossa terra grita por socorro e nós, povos indígenas, estamos entendendo esses sinais. E estamos dizendo, estamos gritando para que o mundo perceba isso. A sociedade precisa entender essa conexão. Que nós fomos os primeiros a serem atacados, portanto, nós vamos permanecer nessa linha de frente, com essa convocatória, chamando a todos e todas para dar as mãos à nossa causa, que não é somente mais uma causa indígena, mas é uma causa humanitária e civilizatória. E o planeta está pedindo esse socorro. Vamos juntos, vamos juntas, que essa luta é de todos nós. Obrigada. Gente, Paulo está me lembrando aqui agora que é importante a gente dizer, e é importante que a imprensa diga a verdade. Bolsonaro disse na sua live que esse movimento aqui é financiado por dinheiro público. Mentira! Bolsonaro continua pregando suas fake news. Ele foi eleito por fake news, ele quer pregar fake news contra nós indígenas, colocando a sociedade contra nós. Vocês precisam dizer que o acampamento Terra Livre é a autonomia dos povos indígenas e é financiado por todos e todas aqueles que apoiam a causa indígena. Estamos com nossa vaquinha na internet aí. E é importante que todo mundo divulgue, dissemine essa vaquinha aí, porque isso aqui somos nós. Nossa organização é que paga. Nunca nenhum governo financiou um acampamento para nós. Nós nunca tivemos na pauta como prioridade de nenhum governo. E nesse em especial, a gente quer estar fora da pauta deste governo. Portanto, nós precisamos desse apoio, da solidariedade de todos e todas vocês que entendem a causa indígena como a sua causa também. Obrigada. Nossas lideranças estão aqui, toda a coordenação, mais algumas lideranças que estão aqui, tem outros aí que estão à disposição da imprensa. Quem quiser fazer entrevista, quem quiser conversar com as lideranças das regiões de base, é importante que procure a nossa Secretaria de Comunicação, a Assessoria de Comunicação, porque nós sabemos que aqui também tem muitos infiltrados que chegam querendo arrancar de nós ideias ou afirmações que não são as afirmações do nosso comum ao nosso acampamento. Então é muito importante que todos os veículos que estejam aqui procurem essa assessoria e abordem as nossas lideranças a partir dessa intermediação das nossas assessorias, tá? Tem uma tenda aqui da comunicação, tem a Patrícia tá aqui, a Raíssa, a mídia Ninja, a mídia Índia e o Erisvan que tá aqui pela mídia Índia, e o Eric, a Raíssa, o Oliver, pela mídia Ninja e a Lou. Aí tem aqui assessoria do Greenpeace, assessoria do CIMI, assessoria do ISA, assessoria do CTI. Quem mais? Do Gota d'Água, cadê a Maria Paula? Assessoria do Gota,
né? Então são várias as entidades que estão aqui fazendo essa cobertura e organizando as demais mídias e imprensa que estão aqui fazendo a cobertura do acampamento. Tá bom, gente? Vamos ver se a gente faz uma narrativa que seja o que realmente está acontecendo, para a gente não dar espaço, não dar lugar para que as mentiras pregadas por esse governo predominem aí nas mídias e na imprensa. Pessoal, daqui a pouco nós vamos ali, o pessoal está acabando de montar a tenda para poder a gente fazer a abertura oficial do nosso ATL 2019. Então, o pessoal já pode ir se dirigindo para ali para a tenda, que a gente vai passar todas as orientações, vamos passar a programação para as nossas lideranças. E o pessoal da imprensa que está aqui, que sigam o nosso fluxo, porque nós vamos passar detalhada a programação para vocês, mas que